Assombrado, Haddad admite fenômeno eleitoral em transferência de votos de Jair para Flávio. É isso mesmo. O Planalto está em pânico. Não é sem motivo que Lula partiu para o desespero em discurso na Bahia, perdendo a linha, esbravejando e xingando. A pesquisa Futura Apex, divulgada nesta terça-feira, já coloca Flávio Bolsonaro com uma diferença significativa contra Lula num eventual segundo turno. 48,2% contra 42,4%. E o ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad, questionado sobre o assunto, revelou o quanto os petistas estão assombrados com a extraordinária e imediata transferência de votos de Jair Bolsonaro para Flávio. Veja o vídeo. É muito curioso do ponto de vista político eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno, que é coisa rara na política. Em geral, transferência de voto existe, mas dessa maneira é uma coisa muito única, que eu não tenho lembrança de precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, né, em relação a quem ele escolher. Tanto é que você viu que, a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista. Então, eu não vejo como... Eu vejo como indistinto, porque para o eleitor do Bolsonaro, aparentemente, tanto faz quem vai representar o Bolsonaro. É assim que eu vejo, inclusive nas conversas. Ministro, não sou ele, é quem ele escolher, entendeu? Enquanto isso, o Partido Novo aciona o TSE contra a propaganda eleitoral ilegal e antecipada de Lula. O Partido Novo acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, Lula e o PT, por propaganda eleitoral antecipada no samba enredo da Escola de Samba que homenageia o petista. O pedido do partido quer a proibição da utilização do samba enredo, além de alegorias e fantasias que tenham conteúdo eleitoral. A petição do Novo destaca que o presidente de honra da Escola de Samba é um vereador do PT, além da presença constante da primeira-dama Janja nos ensaios da agremiação. Se a justiça funcionasse no nosso país e fosse imparcial, era caso certo de inelegibilidade. Na verdade, se a justiça funcionasse no nosso país, Lula nem seria presidente hoje. Lula estaria na cadeia. A gente só tem uma coisa a ser feita. A gente tem que eleger o Flávio. Minas Gerais não é a prioridade. É importante, mas não é a prioridade. A prioridade vem de prio, né? De primeiro. Então a prioridade é o Brasil. A prioridade não é o Flávio por quê? Por causa do pessoa do Flávio? Não, a prioridade do Flávio é porque ele é o candidato ungido. Chegou-se à conclusão que ele é o que melhor representa o nosso movimento com chance de vencer a eleição. E vamos nos unir em torno dele, ponto final, e vamos fazer todos no limite do que a gente puder. Sem esse negócio de, não, mas eu não fui chamado, eu não estou sendo consultado. Imagina, que loucura isso, meu Deus do céu, gente. Botem a mão na consciência. E eu digo a vocês, isso não precisava nem estar acontecendo dessa forma. Mas o bom é que o Flávio Bolsonaro está se mantendo incólume nessa história, dizendo, vamos focar, gente, vamos fazer o apelo, o nosso inimigo é o PT. E, de fato, eu não acho nem que é o PT, o nosso inimigo é a patocracia, nosso inimigo o sistema, do qual o PT faz parte, do qual o PT é uma faceta. E está indo muito bem, o Flávio, muito bem nas pesquisas e muito bem na postura dele se colocando de braços abertos para receber o apoio de todos. Mesmo os que não entraram firme na campanha até agora, e ele tem ido bem. Vejam o que ele está fazendo. A agenda internacional do Flávio é absolutamente incrível. O Flávio foi notícia nas últimas 2 semanas no Oriente Médio inteiro, que é o principal hub de investimento hoje do mundo. Ele forjou uma aliança poderosa com Israel, que é, junto aos Estados Unidos e conectada com os Estados Unidos, o país mais importante e influente da geopolítica.
Foi o hub financeiro do Bahrein, do Emirados Árabes Unidos, e agora até na Europa, mais precisamente na França, que é um país que emana soft power e influência no mundo inteiro. E não é que ele está só na França conversando com uma ou outra pessoa, não. Ele está dominando o noticiário francês. O Flávio, olha que maravilhoso, cara. O nosso candidato deu uma entrevista brilhante no maior canal de televisão do país, da França. Falou muito bem, defendeu o pai, falou da situação do Brasil. Tem um clipe aí, bota aí pra gente, Bruno. Com vocês, boa noite a todos que nos assistem, com essa bancada qualificada, para falar um pouquinho da relação entre Brasil e França, un grand bonjour pour parler un peu ici des tudo que nós temos com muitas relations oportunidades avec la nos France. nossos dois países. Et É nous muito avons de importante nombreuses occasions que de todos os collaborer. franceses tenham Et pour conhecimento cela, c'est de que important o que Brasil hoje les não vive uma Français democracia aient plena. une bonne connaissance O de la presidente situation au Bolsonaro Brésil. Il n'est pas une ele foi démocratie condenado por seus de próprios droit. Le inimigos, président Bolsonaro a été condamné par ex-advogado do atual ses presidente ennemis. Lula, que foi L'ancien indicado pela Suprema avocat Corte du brasileira, président julgou o presidente Lula Bolsonaro, a jugé outro le président juiz da Suprema Bolsonaro, un autre juge declarado o du presidente tribunal Bolsonaro como suprême. juiz que Eu não vou mostrar o vídeo inteiro por uma questão de tempo, mas procurem estar nas minhas redes. Essa é uma entrevista absolutamente espetacular. O Flávio está focado, objetivo, falando dos problemas do Brasil, dando nome aos bois, explicando a situação como ela é. E, de novo, na maior rede de televisão da França, onde esses assuntos nunca chegaram, onde eu nunca consegui falar na maior rede de televisão da França. O Flávio está conseguindo, o Eduardo nunca conseguiu. O Flávio está conseguindo. O Flávio estava lá com a Marion Maréchal, que é deputada e sobrinha da Marine Le Pen, uma das maiores, que tá inelegível, né? Uma das maiores forças políticas da França, a maior nome da direita da França. Ele se encontrou com o François Bellamy, vice-presidente do Partido Republicano da França, que é o partido de centro-direita, que tem 52 deputados e 121 senadores. Teve com Thierry Mariani, que é o candidato do partido da Le Pen na prefeitura de Paris, que é a maior cidade da França. E não é coincidência o fato do Flávio ter estado e se reunido com alguns dos maiores quadros do centro e da direita francesa. Isso faz parte de uma estratégia. Porque é isso que nós estamos fazendo, construindo uma aliança global da direita. Para quê? Para ficar de olho nas nossas eleições. A gente está falando de pessoas de peso, com dinheiro, com peso político, com soft power internacional. Para quê? Para que as eleições de 2026 não sejam o mesmo bunda-lelê das eleições de 2022. Se os mesmos caras que tentaram e que roubaram as eleições de 2022 quiserem roubar as eleições de 2026, isso terá consequências muito diferentes na comunidade internacional, que ficou calada em 2022. Qualquer tentativa de fraude e censura e afins vai ocorrer sob os olhos e a vigilância da direita mundial. A gente não vai cometer o erro do Jair Bolsonaro em 2022, que, nas palavras do Mike Pence, deixou que o Joe Biden elegesse o Lula. E é isso mesmo, segundo o Mike Pence, o Lula não seria presidente se não fosse a ação do Biden. E esse mole a gente não vai dar de novo. Não vão mais pegar a gente de surpresa, desamparado, tenham certeza disso. Por isso, vocês se preparem para ver o Flávio nos Estados Unidos, o Flávio na Europa, o Flávio falando da situação do Brasil mundo afora, o Flávio no Chile, na posse do Castro, em outras agendas com países da América Latina, o Flávio voltando à Europa em outros momentos, indo ao Parlamento Europeu. E vai ser difícil, ele vai ter que se desdobrar com a pré-campanha, vai ter... A gente optou por pegar esses países e fazer agora, porque era um momento onde as coisas ainda estavam caindo nos seus devidos lugares, as pessoas estavam caindo na real. Agora o Flávio tem uma visita aos Estados Unidos e retorna ao Brasil, mas a agenda internacional será forte. E o que eu posso dizer sobre isso? A agenda internacional é a que eu, Paulo, posso dar a minha melhor humilde contribuição. No Brasil, eu não posso comunicar no Brasil, fazer o que eu estou fazendo no programa de hoje, mas eu não vou conseguir no Brasil ter a força que um Nicolas poderia ter ou que outras pessoas poderiam ter. Onde é que eu posso dar a minha humilde, colocar o meu tijolinho para eleger? Ora, posso fazer o que eu estou fazendo aqui e posso fazer essa agenda internacional. Tá funcionando? Eu acho que tá.
Eu acho que essa movimentação tem dado muito certo para o Flávio. Porque cada vez mais as pessoas estão enxergando o Flávio como um candidato, não somente que não é mais uma candidatura de balão de ensaio, de negociação, etc., etc., que foi o primeiro obstáculo que a gente teve que superar. Depois veio a história de que não era um candidato viável. E agora a gente já tem o Flávio como um candidato não só extremamente viável, mas um candidato que é viável, que é o candidato do Bolsonaro, e um candidato preparado. Vejam a reportagem aqui, a força inédita, Veja, revista Veja, a força inédita de Flávio Bolsonaro em nova pesquisa e o número que pode mudar o jogo. É uma reportagem, traz uma pesquisa do Real Time Big Data, que trouxe no primeiro turno o Lula com 39 e o Flávio com 30, mas eles chamam a atenção para alguns pontos, os fatos envolvendo o Flávio. Primeiro que o Flávio, na pesquisa espontânea, onde não se aponta o nome dos candidatos, né? Espontânea é aquilo que você fala assim, quem que você vai votar? O Flávio já aparece com 14%, mas quando o nome dele é apresentado aos eleitores, ele sobe 16 pontos indo para 30%. Então, o Bolsonaro está acabado. Gente, isso aí é a demonstração de que todo o plano do sistema foi pro cacete. O plano do sistema era botar o Bolsonaro na prisão e acabar com o nome dele. E eu digo a vocês, o Flávio já ocupou todos os votos quase do Bolsonaro. Em uma pesquisa, eu não vou dizer a fonte para vocês, mas em uma pesquisa interna, não divulgada, em São Paulo, o Flávio já tem atualmente o mesmo desempenho eleitoral do Jair em 2022, segundo a pesquisa em São Paulo. E isso não é o suficiente para ganhar as eleições. Para isso a gente vai precisar de quem? Por exemplo, do Tarcísio, que é um nome fortíssimo no Estado. Mas desde já, a gente está em fevereiro, e o cara já apontou da mesma forma que o Jair. Isso é um ponto inimaginável. Isso sem estrutura de campanha, sem lançamento de candidatura, sem comício, sem evento na rua, sem propaganda eleitoral. E o que conecta ao segundo ponto que a pesquisa traz, que é o positivo, que enquanto o Lula parece ter alcançado um teto, que seria de 49 pontos, ou seja, ele não tem muita mais margem para crescer, mas tem margem para cair, o teto do Flávio é desconhecido, porque ele pode ter uma margem enorme para evoluir. O nome do Flávio para a presidência é relativamente desconhecido para as pessoas, não o nome dele, mas quem é o Flávio? Quem é o meu amigo Flávio? E quanto mais elas conhecem o meu amigo Flávio, mais elas gostam, mais elas apoiam. Até escola de samba, os caras estão usando para fazer campanha antecipada para o Lula, enquanto a pré-campanha do Flávio mal começou. Até escola de samba, eu que sou do Rio, as pessoas não conhecem essa minha faceta da Beija-Flor de Nilópolis, né? Eu cresci desfilando pela Beija-Flor de Nilópolis. Veja, hoje eu ia em todos os carnavais do Rio de Janeiro, os evangélicos mais raiz piram, né? Mas uma das coisas que começou a me incomodar foi o excesso de macumbaria no carnaval, uma coisa horrorosa. Mas o fato é que eu vejo escola de samba sendo usada para fazer pré-campanha de Lula. No levantamento da Futura de ontem, o Flávio já aparece à frente do Lula em todos os cenários, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Por sinal, no segundo turno eles dão uma vantagem elástica para o Flávio, e se nós considerarmos a margem de erro a favor do Lula e contra o Flávio, mesmo assim ele estaria à frente 5 pontos percentuais. E o que eu estou falando, olhem essas pesquisas externas, mas olhem essas pesquisas, eu estou dizendo a vocês algumas das pesquisas internas. E no Oriente Médio a gente teve com algumas pessoas importantes do sistema brasileiro, não vou dizer aqui quem, mas algumas. E eu vou dizer, o que eu mais ouvi foi: ninguém esperava que vocês estivessem no nível que vocês estão agora. E isso com
todas as tretas desnecessárias com o corpo mole, com gente que está tratando da própria vida, de Minas Gerais à frente do Brasil, de São Paulo à frente do Brasil. Não, minha prioridade é São Paulo, prioridade é o Brasil. Mesmo sem o apoio direto e engajado das maiores lideranças dos próprios deputados e senadores, inclusive do PL. Pô, eu queria que o André Fernandes, de quem eu gosto tanto, fizesse tanta campanha para o Flávio igual ele faz para o Nicolas. Não faz é por quê? Por ciúme, por questão pessoal? Eu volto a dizer, parem de vaidade. Parem de vaidade. Olha só a bomba que acabou de sair. O Congresso vai botar hoje para votação um projeto de lei que coloca as redes sociais sob controle do PT. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou te contar isso agora. O PL do 4675 de 2025 está para ser votado hoje. Ele é de autoria do Lewandowski, do Haddad e do Messias, ou seja, é de autoria do governo Lula. E ele regulamenta as plataformas digitais e as coloca sob controle do governo. Esse projeto vai criar um órgão, a Superintendência de Mercados Digitais. Toda censura tem um nome bonito. Superintendência de Mercados Digitais, só que a chefia desse órgão será indicada por quem? Por quem? Pelo Lula, pelo presidente da República. E por isso que eles têm pressa, por isso que eles querem aprovar logo, para que o presidente Lula possa logo nomear o chefe desse órgão e com isso, ele mesmo saindo do governo, tem o controle nas suas mãos das redes sociais. E, claro, durante todo o período eleitoral, terá o controle das redes sociais na sua mão. O Lula fará uma indicação claramente política, vai aparelhar esse órgão e esse órgão, ou essa pessoa aparelhada por ele, vai se tornar o responsável por regulamentar as redes sociais. Tudo isso para além daquilo que o STF já tinha feito. É mais uma coisa, é para piorar ainda mais. Além disso, também esse órgão vai ser responsável, e esse projeto de lei, pela criação de regras claramente subjetivas, genéricas, vagas, que regulam as redes sociais. Além de punições como multas, derrubadas de conteúdo, está previsto até aqui a possibilidade da derrubada da própria plataforma. Então o projeto de lei, ele cria um órgão, esse órgão pode tudo e inclusive derrubar plataformas, punir, sancionar e dizer o que é certo e o que é errado. Com isso o Lula vira o dono das redes sociais. É como se ele estatizasse, né, as plataformas, o X, o Instagram, enfim, todas as plataformas, ele estatizasse, colocasse debaixo dos seus braços ou dos braços da pessoa que ele vai indicar para controlar as redes sociais. Isso é uma loucura completa. É óbvio que esse órgão vai dizer que censura é legítimo. Olha, aquilo que você está chamando de censura é errado. Aquilo que você está chamando de censura é liberdade. E aí, se você defende que é censura, opa, você está fazendo fake news. E se você está fazendo fake news, você vai ser punido. E assim por diante, eles dizem que o branco é preto, o preto é branco, e quem está mostrando que o preto é preto e o branco é branco é punido. Nas redes sociais tem sido assim, nas eleições vai ser assim. Tantas pessoas foram punidas por dizer que o Lula tinha ligação com Maduro em 22, está aí hoje a ligação do Lula com Maduro explicitada para todo mundo que quer ver. Então, infelizmente, a gente vai ter essa situação votada hoje. E, inclusive, com isso, esse projeto de lei também pretende tirar um pouco, aliviar um pouco a barra do STF, que já está desgastado pra caramba, e vai ser difícil que durante as eleições o TSE e o STF, que já estão desgastados, sejam os promotores da censura. Então esse órgão seria uma espécie de puxadinho do STF para censuras eleitorais durante esse ano de 26. Isso é uma completa vergonha, e uma completa vergonha ainda maior é isso ser votado na surdina. Isso ser votado sem estar escancaradamente explícito para todo mundo, uma espécie de votação secreta que parece que eles querem, que o PT quer fazer. Sequer relatório foi apresentado. O relator desse projeto é o deputado federal do PV, né, Aliel Machado, e, enfim, pautaram a urgência, vai ser votado hoje, se for aprovado, bom, a gente que durma com esse barulho desse. Mostre isso para todo mundo que você puder, exponha, faça o seu barulho, vamos tentar fazer com que esse projeto não vá adiante hoje, porque senão é mais uma bomba, mais uma para a gente lidar. E
E STM dá 10 dias para Bolsonaro se defender sobre expulsão do Exército. Medida ocorre após condenação do ex-presidente no STF por tentativa de golpe de Estado. O Superior Tribunal Militar deu 10 dias para que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresente defesa sobre a representação do Ministério Público Militar, que pede a expulsão do ex-chefe do Palácio do Planalto das Forças Armadas. O documento foi assinado na tarde desta terça-feira pelo tenente brigadeiro Carlos de Aquino, relator do processo. Com isso, o ex-presidente deverá apresentar por escrito sua defesa no caso. A medida ocorre após a condenação do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal no âmbito da tentativa de golpe de Estado. O Ministério Público pediu a exclusão de Bolsonaro das Forças Armadas, já que ele foi condenado a uma pena superior a 2 anos. Que isso vai trazer esperança e vai aquecer o seu coração. A justiça militar, ela peita o Supremo e ela quer justiça para Bolsonaro. E o que eu vou te mostrar agora é realmente algo muito surpreendente, que parecia apenas uma esperança distante, uma luz no final do túnel, mas que parece agora estar acontecendo. O Superior Tribunal Militar, que vai julgar se o Bolsonaro deve ou não perder a patente, está de fato tomando uma postura absolutamente diferente daquela adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação do golpe. Em um movimento aí que pode ajudar o Bolsonaro a manter sua patente de capitão e a não ser expulso do Exército. Olha aqui comigo o que está acontecendo, porque cada linha dessa notícia da CNN, que foi trazida pelo Caio Junqueira, é mais surpreendente do que a outra, e eu vou comentar uma por uma aqui com vocês. Ó. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria. STM planeja aguardar eleições para definir o destino de Bolsonaro. Fontes ligadas ao STM relataram à CNN que a corte deverá aguardar o resultado das eleições presidenciais para definir o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque existe a leitura de que, se a direita vencer a disputa, o debate sobre a anistia deverá ser retomado e, consequentemente, impactará o julgamento no Superior Tribunal Militar. Gente, isso aqui de fato é muito impressionante. Vamos lembrar primeiro do seguinte: o STM é formado por 15 ministros, sendo que 9 deles foram indicados por Lula e Dilma, 1 por Temer e 5 por Bolsonaro. Mas a identificação de qual foi o presidente que indicou não é, nesse caso, necessariamente uma indicação, um significado de como que cada ministro vai votar no caso dessas Forças Armadas. Por que, Deltan? Porque basta a gente lembrar que as Forças Armadas são historicamente conservadoras. Então, mesmo os ministros escolhidos por Lula e Dilma para compor o STM, o Superior Tribunal Militar, eles podem ter uma postura mais legalista e mais contrária à perseguição política que o Supremo moveu contra Bolsonaro. Dentre os 15 ministros, presta atenção que 10 são militares e 4 desses 10 saem do Exército, 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica. Então não tem como o Lula puxar uma carta aí de fora desse baralho da sua manga. E parece que o diagnóstico que está sendo feito no STM é de que as chances de uma vitória da direita nas eleições presidenciais esse ano é alta, o que mudaria totalmente a conjuntura política, tornando possível, inclusive, que o Bolsonaro não perca sua patente, não seja expulso do Exército e até possivelmente seja solto, caso as suas condenações sejam anuladas por STF no futuro por conta de uma vitória da direita. E as chances disso podem aumentar mais ainda se o candidato vitorioso for o Flávio Bolsonaro, que vai ter o poder da presidência nas mãos e, com certeza, vai agir para tentar anular a condenação do pai. Uma vitória do Flávio, de fato, colocaria grande parte do Supremo na berlinda. Afinal de contas, pensa aí, ó. Como que os ministros do STF lidariam com um dos filhos do Bolsonaro na presidência, sendo que eles colocaram o pai dele na cadeia? E tem mais. Olha como que o STM está repudiando explicitamente o que o Supremo fez. Olha aqui. Além disso, essas fontes avaliam que a Corte Militar está refutando nos bastidores adotar a mesma postura que o Supremo Tribunal Federal adotou na chamada trama golpista, um julgamento rápido e condenatório. Também rejeitam a pressão que dizem já começar a ocorrer para que haja uma condenação automática. Presta atenção nisso aqui que grave. Tá havendo, não eram os ministros do Supremo que defendiam a independência do Supremo, livres de pressões, soberania. Agora, como assim tá tendo pressão sobre os ministros do STM? Então vamos lá, não é o caso do Supremo Tribunal Federal agir, hein?
Ou só é ruim pressão quando é a favor da direita? Quando é a favor aqui de ferrar a direita, aí tá tudo bem, né? Aí é tudo lindo. Segue aqui. A percepção é de que o julgamento no STM tende a demorar muito mais do que os 7 meses em que durou lá no STF. Período considerado fora do padrão da corte. Claro, gente, demora uma década o julgamento no Supremo. Lá foi menos de um ano o Bolsonaro. Além disso, o regimento do STM não prevê um prazo para cada relator apresentar o seu voto. E a Corte Militar não tem o histórico do julgamento de um caso que envolva tantas coautorias, tanta gente sendo julgado lá. É claro, gente, todo mundo sabe que foi absurda a rapidez com que o Bolsonaro e os outros réus da ação do golpe foram condenados. Isso é algo que eu já falei antes aqui. Os ministros do STM, eles sabem que o STF violou a lei na ação do golpe e que perseguiu politicamente o Bolsonaro e os demais réus. Aquele não foi um julgamento justo, nem de longe, por todas as ilegalidades, abusos, violações que já conhecemos, e o STM está disposto a não repetir essa farsa e nem condenar Bolsonaro automaticamente à perda de patente e à expulsão do exército, como se ele não tivesse direito à defesa e a um julgamento justo. E olha, gente, nos bastidores do STM já se tem até a perspectiva de que pelo menos uma absolvição aqui é dada como certa. Hoje é dado como certo de que pelo menos Augusto Heleno deve ser absolvido. Mas quem conhece o Tribunal Militar diz que não se surpreenderá se mais militares também não forem condenados. Eles relatam haver vários casos de oficiais condenados há mais de 2 anos na Justiça Criminal e que acabaram absolvidos na Justiça Militar, o que coloca o caso da trama golpista no STM em um cenário imprevisível. Essa história ela ainda não acabou e muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Por isso, eu agora quero saber o que vocês acham aí. Contem pra gente. Você acha que o STM vai condenar ou vai absolver o Bolsonaro, hein? O que esse cenário aí todo tá indicando? Conta pra gente aí nos comentários.